Sal da terra e luz do mundo. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. E o meu convite é que você fique aqui. Esse é o vídeo 13 do livro do estudo de Mateus. A gente está no capítulo 5, nos versículos 13, 14, 15 e 16. E esses versículos, são 4 versículos, eu não vou ler para a gente não perder tempo, mas ele vai falar, Jesus mesmo, ali no Monte da Bem-aventurança, ele vai falar que vocês são o sal da terra e vocês também são a luz do mundo. Então, é com essa consciência que ele nos incita a caminhar, com uma consciência que tempera o mundo, com uma consciência de que por onde a gente vai caminhando, a gente vai modificando, vai dando sabor, vai temperando, vai fazendo com que as trevas, né, vão embora e porque a luz está chegando. Essa palavra também, mais uma palavra profunda, gente. A palavra de Jesus, assim, sempre, ela é muito profunda porque ela tem que mexer, né, com as nossas visceralidades. E essa daqui não é diferente. Nós já passeamos por todas as bem-aventuranças iniciais e hoje a gente finaliza um pouco dessas bem-aventuranças e depois a gente vai para uma segunda parte desse discurso, né, chamado de bem-aventurança. Bom, aqui a gente tem que estar lembrando sempre, né, um pouco do contexto histórico que Jesus está falando com fariseus, com escribas, com saduceus. E Jesus, sempre que conversa, ele vai se utilizando ali das regionalidades. A gente tem que entender que é uma sociedade primitiva, uma sociedade que trabalhava unicamente com aquilo que via, né, com as suas realidades, da sua própria contemporaneidade. Então, Jesus utiliza símbolos muito próprios dessa sociedade, que era o sal, que era a luz, né, que era a lâmpada que se coloca debaixo de uma vasilha, o candelabro. Ele usa essas expressões porque eram expressões daquela realidade. Então, toda vez que eu faço alguma ilustração das palavras, eu sempre gosto de partir desse contexto representativo e a partir do que representava para eles, a gente fazer uma analogia, né? A gente viajar o tempo e ver qual é a pertinência da representatividade para aquele povo e qual é a pertinência para nós hoje. É isso que eu sempre faço na grande maioria dos textos. E nesse texto aqui também não vai ser diferente, né? Então Jesus fala, olha, vocês são o sal da terra, mas presta atenção com uma coisa. A mesma analogia que ele faz, mas a mesma estrutura de pensamento que Jesus usa com o sal, ele vai usar com a luz. Ele fala, vós sois o sal da terra, mas se o sal não der sabor, não serve para nada. Aí ele fala, vocês são luz do mundo. Mas se ela for colocada debaixo de uma vasilha, vai iluminar quem? Né? Ele fala, olha, que vocês temperem o mundo e sejam a luz do mundo, lá no versículo 16, para que todos vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a vocês. Mentira, vocês não, e glorifiquem a Deus, que é o Pai de vocês. É isso que é a palavra de Jesus. E aí a gente tem que entender duas coisas aqui bem interessantes. Naquela região ali do Mar Morto, tinha um monte, que era o Monte do Sal, que se chamava Montanha do Sal também, que era um lugar de onde se extraía grande parte do sal daquela região. A questão é, a rocha era de sal, só que o sal que ficava na superficialidade da rocha, devido até às impurezas da região, a contaminação, era um sal sem sabor. Bom, já entendeu, né? O sal que fica na superficialidade daquela região a oeste do Mar Morto, que era chamada Montanha do Sal, de onde se extraía, aquela capa de nada servia. Então, para se extrair o sal daquela região, eu tinha que ir mais a fundo naquela região. O que Jesus está querendo dizer é que é possível, sim, de nós andarmos por aí sendo um sal que não alimenta o povo, sendo um sal que não tempera carne nenhuma, sendo um sal cheio de muitas impurezas e que se torna insípido. E sendo sal sem sabor, o que a gente está fazendo da nossa vida?
Que tipo de evangelho, e aqui a gente está falando só, é para quem mesmo já tem o evangelho, eu não estou falando para quem está fora, porque para quem está fora, está fora. Ele tem lá os meios dele, eu estou falando para gente que sabe o que é ser sal. Eu estou falando para gente que se intitula o sal. Eu estou falando para esse público de pessoas. É para nós que já conhecemos as essências do evangelho, né? Como Jesus falou, olha, vocês são, mas olha, vocês são um sal que está sem sabor. E o que Jesus está nos dizendo na compreensão daquele povo daquela época é que muitas vezes nós somos esse sal que é insípido, que está na superficialidade das essências da vida. A gente não entendeu o que é ainda andar sendo a imagem e semelhança de Jesus. A gente está se intitulando de sal, mas a gente está cheio de contaminação. Para ser esse sal que salga, que dá sentido à vida, a gente não pode estar dentro do saleiro, quietinho. Não, porque a gente vai petrificando. O sal, quando ele petrifica, ele não serve para nada. O sal tem que estar em movimento, tem que estar alimentando. O sal tem que estar andando por aí, né? Dando sabor, sentido e significado à vida das pessoas. Mas para ser esse sal, eu tenho que ter uma consciência voltada para a profundidade do que é ser sal de Jesus, o que é você ser o bom tempero. É o sal que dá gosto no desgosto da humanidade. Você entende? É esse lugar, é essa brecha de tempero que a gente tem que ser. E tem que estar. E tem que ser efetivo. É aonde há desgosto, que há por toda parte, todo lugar que você olha na sua vida, você vai ver a humanidade saboreando desgostos. E nós, em sendo a imagem e semelhança, com profundidade de caráter e de uma consciência, a gente vai levando bons temperos. Mas a gente tem que se perguntar, é isso que nós temos sido? É isso que nós temos visto como tempero, temperando, dando sentido? Não sei se eu tenho sido assim. Mas a ideia de Jesus é que não que eu seja um sal sozinho, mas existe um caráter ético de você ser um sal que tempera, mas um caráter coletivo, porque vós sois. Há um caráter de coletividade nesse sal que tempera, nesse sal que anda fazendo a sua obra, cada um na direção. Ele não disse você, ele diz vocês, enquanto sal, têm o poder de transformar a vida da coletividade de vocês. Vocês, enquanto luz, pode colocar muita treva para correr. A gente, enquanto luz, a gente leva explanação, a gente leva claridade, resolução para a vida das pessoas. Não é uma luz que se intimida e se guarda. O que Jesus está dizendo é que nós não somos um fim em nós mesmos. Ser a imagem e semelhança de Jesus não é um fim para mim. Só tem significado se eu for luz, se eu for o tempero na vida de outro. Sem que eu alcance a vida do próximo, não há significado na minha própria existência. Gente, isso muda tudo na busca pelo evangelho e dá um sentido. Eu falo isso e reitero isso porque, infelizmente, nós aliamos o poder do evangelho a muita coisa fora de nós. Nós aliamos o poder do evangelho, eu falo nós assim, mas eu falo em grande medida, né, a teologia brasileira, as igrejas, algumas, né, claro que não são todas nunca, mas eu falo em grande medida, as grandes igrejas evangélicas hoje do Brasil, né, claro, né, com algumas exceções, mas os grandes líderes, né, estão pautando ser luz e sal, e as suas teologias vão nessa mesma direção, num caminho externo, trazendo pouquíssimo tempero ao mundo, aliás, destemperando muita coisa.
Esse ser luz e sal é uma palavra de juízo para as nossas vidas. Para que a gente pense se o evangelho que nós estamos, desculpe o termo, arrotando, né, dizendo para o mundo que somos detentores dessa verdade, da verdade que cura e liberta, realmente tem temperado ou tem desviado a essência do evangelho em muitas vidas. Para que essa palavra, e ela é uma palavra de juízo para nós, como diz Paulo, né? Paulo fala aos Romanos, olha, a gente não vai colocar juízo, Deus não vai trazer juízo sobre o mundo, Deus vai trazer juízo para quem está dentro de casa. Então, quando a gente é luz, quando a gente é sal, no convite de Jesus, é para que a gente tenha essa consciência, né? Da gente trazer novos significados à existência de tantos que estão perdidos. Mas isso depende da consciência e do coração que nós estamos alimentando e buscando todos os dias. Por isso que essa palavra ela tem que trazer muita consciência ao nosso coração. Nesse dia, aproveite para buscar temperar e iluminar por meio do amor, não por meio de julgamentos, não por meio de acusações com o dedo, mas por meio de acolhimentos, por meio de palavras que tragam alívio, tragam verdade, tragam comunhão, tragam caminhos de acesso daqueles que estão tão carentes de Deus. Não feche a porta na cara de ninguém do caminho de Deus. Pelo contrário, a luz que ilumina, ela sempre vai trazer uma direção. Ela sempre vai trazer um conforto, ela sempre vai trazer uma resposta a quem está angustiado, a quem está perdido. Mas a gente só pode ser isso se nós, interiormente, formos isso. Se nós já estivermos, como todas as bem-aventuranças que eu já falei, pacificados, acolhidos, justificados, temperados no tempero do amor de Deus. E finalizo dizendo uma palavra, né, que Jesus deixa aqui muito claro, né? Se a gente se tornar sem sabor, insípido, para que mais a gente serve? Para que mais a gente serve? Que você tenha o bom gosto hoje de sentir, de olhar para o seu coração e, como diz João, bem-aventurado aquele que tem paz com Deus. Bem-aventurado aquele cujo coração não se agonia e não se acusa. Que o seu coração hoje seja luz e sal para a sua própria consciência.